Bom, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso livro com os estudos de Emmanuel, e o tema que a gente vai refletir hoje é No Rumo do Amanhã. E começa o texto como sempre, com uma frase de Jesus: Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder sua alma. Jesus, escrito por Marcos, lá no capítulo 8, versículo 36. E Emmanuel vem escrevendo o seguinte: Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente, retiram-se da terra criaturas cujo passo se mobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda ao coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em cargos de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que devastaram a vida e despertaram além da morte sem recolher-lhe a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, os que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Olha, são tantas palavras bonitas que a gente ouve assim e pensa para começar a parar para analisar e ver o que a gente está fazendo realmente da nossa vida, né? A questão apresentada por Jesus aos discípulos e hoje é lembrada por Emmanuel no sentido de levar a cada um de nós a refletir que o ser humano ainda não despertou para o significado real da vida, o significado existencial da vida, né? Nós continuamos apegados às coisas materiais, mesmo aqueles de nós que já se consideram um pouco mais conhecedores da verdade, mas não paramos para dar um pouco mais de atenção à nossa vida espiritual, aos nossos compromissos espirituais. Nós nos deixamos envolver com muita facilidade pelos sentimentos, pelas emoções, pelas desilusões, né? É, pensando sempre em ter o melhor para o momento, para a nossa vida atual, vida de humano, né? E eu não paro de pensar em ganhar na loteria para poder ter minha casa própria, meu carro próprio com luxo e tudo mais. Olha que eu sou espírita, mas eu estou sempre pensando nisso. Um dia eu acerto essa loteria, aí acaba meus problemas. E é assim que todos nós pensamos, todos nós levamos nossa vida acreditando, às vezes fazendo bem aqui e acolá, mas não paramos de pensar nisso, porque a gente ainda está muito materializado, ainda está muito apegado a essas coisas da vida material, por mais que a gente tente ir se melhorando. E o ser humano continua, com raras exceções, com a visão distorcida da realidade, né? Na falsa atribuição de valores, que leva a gente a dar mais importância à aparência,
a exterioridade, e deixando de fora, desconsiderando o que realmente importa, que é a vida do espírito imortal. Nós sabemos que nós somos espíritos imortais, mas parece que a gente vive sem acreditar nisso. Todas as religiões, todos os cultos, todas as seitas ensinam isso para todos nós. Nós crescemos, nos educamos, sendo ensinados isso. Mas a gente vive como que seja somente essa existência, só a existência da carne. Não consegue ainda valorizar a parte do espírito, a parte da alma. Não consegue ainda ter aquela consciência pura de que precisamos cuidar do corpo físico, precisamos viver na matéria, mas precisamos não desprezar a parte espiritual, saber que somos uma única família, filhos do único Pai que é Deus, mas nós fazemos por onde mostrar isso na nossa prática no dia a dia. O que a gente tem feito na nossa vida para provar isso para Deus e para nós mesmos? Porque para Deus, na realidade, a gente não precisa provar, mas sim para nós que acreditamos, que realmente somos fiéis, que realmente nos esforçamos, né? Então, qual a nossa luta do dia a dia? Então, a ilusão gerada pelo mundo faz com que o homem passe a tomar como essencial aquilo que mais lhe chama a atenção, que lhe desperta o interesse, que satisfaz seus desejos, e assim a gente vai caminhando, buscando os prazeres da carne, esquecendo os prazeres da alma. O que são os prazeres da alma? É o servir, é o entender, é o compreender, auxiliar o próximo quando necessário, orientar, educar, porque nós estamos aqui para quê? Para evolução. E a evolução só se dá quando eu consigo educar a mim mesmo. Se eu não consigo me educar, eu também não vou conseguir educar o próximo e vou ficar é, levando tempos e tempos para poder desenvolver alguma coisa de melhor. E por quê? Porque falta a disposição mesmo, a nossa coragem de lutar, de procurar entender a nós mesmos. Aquilo que a gente estudou na aula passada, conhece-te a ti mesmo. Se não, sem isso, como que a gente vai crescer? Como a gente vai conhecer o próximo? Como é que a gente vai conhecer as pessoas que precisam de uma ajuda ao nosso irmão, se eu não conheço nem a mim mesmo? Mas é mais fácil a gente olhar o cisco no olho do irmão do que a trave que está no nosso, que é bem grande. E é assim que nós levamos a nossa vida. Então, por isso, e por buscar o prazer nessas coisas, aí a gente não consegue fazer aquele trabalho moral que precisa para nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, situado nesse plano físico, equivocadamente, a gente cultiva ideias de perenidade e volta-se para o quê? Para os valores imediatos, aquelas coisas que vão nos dar aquele prazer momentâneo, e transferindo a execução dos deveres espirituais para outra oportunidade. Ah, na próxima encarnação eu vou me melhorar, vou ser uma outra pessoa, vou corrigir minhas falhas. Essa já está no final da vida, não tem mais por que eu querer fazer milagre. Então, e assim, olha o tempo que a gente ainda vai perder aqui quando começa a colocar essas ideias na cabeça. Às vezes a gente até vai na casa espírita, ou vai na igreja, onde quer que seja, mas a parte moral que a gente precisa trabalhar, a gente vai deixando de lado, né? A gente mostra as preocupações exageradas com o quê? Com o triunfo dos negócios, triunfo da posse, da posição social, do poder, né? Como se isso fosse a única coisa que interessasse na vida da gente. As nossas preocupações não vão além das coisas físicas, das coisas materiais, né? A gente até sabe, nós que estudamos a doutrina espírita, que acreditamos na reencarnação, sabemos que a existência de cada um de nós é bem pequena. Não vamos a gente se iludir, porque a gente pode viver 100 anos, ou 150 anos, 120 anos, 110 anos, não seja quais forem, que é uma existência longa. Ainda há poucos dias atrás, eu tinha 30 anos de idade.
Não demorou nada. Eu já estava com 40, com 50, 60 e poucos anos já. Né? E o tempo passou tão rápido que eu não consegui fazer nada de tudo aquilo que eu planejava a nível espiritual mesmo. O que é que eu evolui nesse tempo todo? Basicamente nada. O que é que eu tenho feito para a humanidade, a não ser ajudado um ou outro espírito aqui e acolá, ou um irmão que está precisando de uma ajuda financeira? O que que a gente tem feito? O que que nós temos feito em prol da humanidade? Então, o trabalho que a gente acredita que vai fazer quando? Não tem como eu ficar esperando para fazer alguma coisa. E a gente tem que ir realmente despertar para essas realidades, ver essas realidades e procurar consertar aquilo tudo que está dentro de nós que precisa ser mudado para que a gente possa cuidar pelo menos da nossa evolução. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim mesmo. E o mundo só vai mudar quando eu mudar a mim também. Porque eu faço parte desse mundo. Se eu me melhoro, o mundo melhora. As coisas que estão à minha volta melhoram, as pessoas que estão à minha volta melhoram. Então isso é tudo são consequências, né? São efeitos de causa e efeito do que a gente já vem estudando ao longo dos tempos. E portanto, para a gente viver assim, as experiências, as circunstâncias objetivas da matéria, sem perder ou esquecer a finalidade espiritual. Portanto, a gente tem que viver sim, não pode deixar de viver as coisas da vida de encarnado, as coisas da vida material, mas a gente não pode esquecer a nossa finalidade espiritual, qual o nosso objetivo, por que a gente está aqui só para aproveitar a vida, para aproveitar o planeta, para aproveitar os desfiles de carnaval, a praia, o sol, as montanhas, ou a gente tem um objetivo diferente, um objetivo maior. Então, isso a gente ainda não conseguiu despertar para essa realidade. Então, a gente tem que lembrar de viver conquistando a glória eterna do Espírito. A cada dia que passa, pensar que eu sou um espírito imortal, que eu preciso ter consciência disso e colocar isso na minha vida diária, procurando me melhorar, procurando crescer dessa realidade, né? Diariamente são retiradas da terra criaturas cujo passo se mobiliza nos angustiosos tormentos da frustração, né? Isso é comum a gente ver. As pessoas se desenganam, se iludem, né? E quando saem daqui, vem a frustração, porque tudo que precisava ter levado para o mundo espiritual eram os valores morais, mas estão chegando lá sem nada disso. Estão chegando lá pobres, vazios, pensando só na parte material, né? E o que que acontece? Como disse Emmanuel, estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu. E a gente vê isso no dia a dia. As pessoas tentando enriquecer a todo custo, criar fortunas imensas, sem pensar no próximo, porque quem pensa no próximo não tenta tirar do próximo o pouco que tem. E qual vai ser o final disso tudo? Vai morrer, alguém vai pagar um túmulo bonito lá, o dinheiro vai ficar somente para isso, porque ele não vai poder levar para outra vida. Mas a gente vive como que a gente fosse levar esse dinheiro para lá. A preocupação é enorme em guardar esse dinheiro, em acumular esses bens, né? E vai ser feito o quê? Nós não pensamos que um dia a gente vai sair daqui e o tempo é rápido, não demora para a gente terminar nossa vida útil aqui. Então, essas pessoas, como ainda continua Emmanuel, contemplam o campo de luta em que se desenvolveram transitório e domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão. E, em verdade, passaram no mundo em cargos de triunfo, na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram a quem? Somente a si mesmo, a si próprios, né? No culto do egoísmo, no orgulho, na
intemperança, na vaidade, e que devastarão a vida dessas pessoas. E o que que acontece? A gente continua, mano, chamando essa atenção para isso, e é o que a gente vê na realidade da vida, no dia a dia, né? O despertar além da morte, sem recolher a renovadora luz, é isso que acontece. Quando você acorda, acorda nas trevas, acorda é, é, enfrentando as desilusões, sofrimento, dor, a, como se fala mais? E tantas as coisas, por quê? Porque a gente não trabalhou aqui a nossa parte moral, nossa parte espiritual. Quando passa para o outro lado, vem as decepções. A gente acha que a vida é só essa, mas a vida continua do outro lado, e do outro lado é a vida real. Lá a gente vai poder ver tudo que foi, que poderia ter feito e não fez, tudo que deixou de fazer, ver tudo o bem que possa ter feito, o mal que fez, e aí a nossa consciência vem despertar, né? Aquela coisa toda. Então, o texto em cima, ele reafirma que devemos considerar a vida, sim, sendo natural que centralizemos nossas atenções nesses interesses, né, altamente significativos já, a vida é bênção de importância imensurável. Só por meio dela o espírito se depura e se aprimora. Então, essa vida que Deus nos dá aqui é a oportunidade que a gente tem para crescer, para se aprimorar, para se melhorar, né? E a gente continua sem entender isso. Então, quando Jesus ensina lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 34 a 42, que uma só coisa é necessária. Refere-se justamente aos valores espirituais, aos quais a gente deve priorizar, pois que, trabalhados em função dessa imortalidade, autoalimentam-se, abrindo continuamente perspectivas e horizontes novos, propiciadores e motivadores para que o ser não se detenha no tédio, no vazio, no medo ou no desejo de parar. Então, tudo isso, Emmanuel, vem chamando a atenção da gente, para que a gente acorde para a realidade da vida, para que a gente acorde para esse momento que está sendo o nosso despertar. Nós estamos passando agora do mundo de provas, de expiações, para um mundo de transições, onde é o momento que nós temos para acordar, para despertar e ver e rever esses valores dentro de cada um de nós, trabalhar esses valores, né? Então, se já temos conhecimento da espiritualidade e aspirações superiores, buscar recurso e tempo para cuidar do aprimoramento espiritual, transformando a vida física numa contínua vivência dos aspectos espirituais. Nós podemos fazer isso com clareza. Trabalhar a nossa vida espiritual, mas não esquecer da nossa vida física, mas em como se diz, trabalhando em conjunto, uma associada à outra, trabalhando em tudo isso, a vida espiritual também, não deixando de lado a vida espiritual, né? E a esse respeito, ensina Joana de Ângeles que no rio do tempo, o hoje é vital. Nós esquecemos do hoje, nós esquecemos do amanhã também, nós esquecemos muitas vezes lembramos do ontem, mas só daquelas coisas que nos magoam, que nos maltratam, né? Então, viver com elevação e nobreza é a forma feliz de anular o ontem e programar o amanhã. Essa é a atenção que Joana de Anjos chama para a gente, maneira que a gente tem de superar tudo isso. Parar de pensar no que deixou de fazer, parar de pensar na oportunidade perdida e trabalhar hoje, buscando aprimorar o hoje, porque hoje, o amanhã é o resultado do que eu faço hoje. Então, não desfaleças e segue adiante no rumo do amanhã que começa hoje. Joana de Anjos chamando a nossa atenção para isso. E Emmanuel completa: procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. E é isso, pessoal, que a gente vem
procurando despertar, né? Retirar essas trevas que estão dentro do nosso coração ainda predominando dentro de cada um de nós, porque nós, no fundo, não nos melhoramos tanto. A gente já está começando a despertar, como a gente falou agora há pouco, para esses conhecimentos, mas ainda temos muita dificuldade de viver tudo isso na nossa prática do dia a dia, porque são tantos os empecilhos que fazem com que a gente pense, labute e reflita para poder nos melhorar, que a nossa preocupação real é ajeitar o próximo, é aconselhar o próximo, em corrigir o próximo, e não paramos para ver o que está dentro de cada um de nós, o que a gente pode melhorar dentro de cada um de nós. Então, a vida em si contribui para que a gente se ligue mais em querer consertar os outros do que consertar a gente. Aquela coisa que Santo Agostinho chama atenção, a gente fala que quase todo estudo, para a gente ver o que a gente fez durante o dia, durante a noite, quando for fazer nossas orações, aquela reflexão sobre o que eu posso ter feito de errado, o que eu posso melhorar, o que eu deixei de fazer, continua a gente sem fazer. Porque a gente vê quantos anos Jesus deixou essas informações para a gente. Mais de 2000 anos. E nós continuamos debatendo tudo isso. E o que ele pediu apenas? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e que fora daqui a doutrina que vem nos auxiliar com isso, mostrando que fora da caridade não há salvação. E a gente ainda não consegue colocar isso realmente na nossa vida. E aí, entendendo esse estudo da noite de hoje, dessa compreensão que nós temos que ter, que nós precisamos estar despertos, e que muitos de nós, que o senhor falou, a gente fala, mas na verdade nós não vivemos isso, e que nós precisamos estar atentos para viver isso, porque nós precisamos viver e vivenciar, porque não adianta só falar, porque o importante é realizar, na hora de botar em prática é que vem a nossa maior prova. Porque é importante nós entendermos que estar no presente, fazer, não se preocupar, não se culpar, não se julgar a si próprio por o que não fez, não também querer viver o futuro que ainda não veio, e sim viver o presente, o aqui, o agora, porque no aqui e agora, no presente que nós vamos modificar toda a nossa história. Porque se nós iniciarmos isso, que nós estamos vendo, o que que nós estamos vendo na nossa sociedade, e nós estamos incluídos nela, então nós estamos falando de nós todos. A gente vive no futuro, ou então a gente vive no presente, no passado. O presente para nós trabalharmos, temos digamos assim, um batalhão de problemas para resolver, e a gente está fazendo o quê? A gente está vivendo no futuro. Ah, que vai acontecer isso, ah, que eu vou fazer aquilo, e não faz nada. A gente só. Aí a gente faz aquela coisa, fazedores de coisas. A gente sempre fala isso no estudo. Que a gente faz e não faz nada. Que a gente vê aqui, tá ali, tem tudo ao mesmo tempo. Que agora nós aprendemos a ser máquina. Porque nós sabemos que nosso corpo físico, nosso cérebro é uma máquina, mas a gente não é pra tanto se dividir em tantas tarefas, ser tão, digamos assim, e não fazer nada. Porque nós não concluímos o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo aqui? É trabalhar o nosso lado moral. Isso nós não estamos conseguindo, porque nós arrumamos coisas para fazer para fugir de nós mesmos, para fugir dos nossos compromissos. Enquanto a nossa mente estiver ocupada em coisas, por isso que eu falo, fazedores de coisas. Fazedores de coisas, isso não quer dizer que nós estamos fazendo um bom serviço, ou um serviço que está servindo para o nosso aprimoramento espiritual. Porque o que acontece? Eu quero ocupar meu tempo, então eu invento coisa para ocupar meu tempo. Mas será que meu tempo está sendo bem ocupado? Será que eu não poderia estar ganhando mais, trabalhando em coisas que pudessem me ajudar, digamos assim, em trabalhos úteis e trabalhos necessários que eu pudesse estar enobrecendo o meu espírito? Porque o que que acontece? A partir do momento que nós estamos trabalhando para o nosso próximo, nós estamos trabalhando para nós mesmos. E às vezes a gente foge do problema, a gente foge das situações, porque a gente não quer esbarrar com as dificuldades. É melhor o quê? Fugir, ou então ser indiferente. Só que essa não é a saída. E isso não vai nos ajudar em nada, porque nós não temos a experiência. O que que adianta a gente viver, viu, vivenciou,
mas não teve a experiência, não conviveu, não, digamos assim, não realizou. Então, nós temos que ter ter cuidado para não estar matando o nosso tempo, porque todos nós temos aqui uma grande oportunidade de sair daqui um vitorioso. Mas se nós fizermos conta, digamos assim, que esse tempo, temos todo o tempo do mundo. Hoje eu vou dar isso que eu falei hoje para vocês, a situação que eu vivenciei na família do meu esposo. Quando o senhor estava falando, estava passando um fio na minha cabeça. Que a gente às vezes acha que tem todo o tempo do mundo e não tem esse tempo todo. Aí, num momento, num episódio que acontece com a sua família, que você vivencia, aí você vê que realmente a gente perde tempo à toa. Porque a minha cunhada falou que no momento que chegou, o momento crucial em que esse irmão estava fazendo a sua passagem, ele se desesperou pedindo perdão, muito perdão a Deus por tudo que ele fez e que Deus perdoasse ele. Aí ela fala que é coisas que só ele e Deus sabe. Aí eu me lembrei daquela coisa que nós sempre estudamos, que a lei de Deus ela está impressa na nossa consciência. Ninguém estava cobrando nada a ele. Era ele mesmo com Deus. Então, assim somos nós. Às vezes, quando a gente faz o estudo e a gente, assim, tenta colocar nas nossas mentes, estudando juntos, que nós precisamos modificar, se movimentar, as pessoas pensam até que a gente está pegando um pé, sabe? Tá... E não é, nós estamos falando é para nós mesmos, que quando nós estamos falando, nós estamos trazendo essas informações para despertar que nós precisamos estar atentos por esse tempo que Deus nos deu, porque nós não sabemos qual é o nosso tempo aqui na Terra, e o nosso tempo pode ser muito pouco, a gente achar que tem 60, 70, 80 anos ainda para frente, e de repente ser hoje a nossa passagem. Aí eu pergunto, eu não estaria igual esse irmão? Que hoje nós vivenciamos situações em que ele, nos últimos momentos, pedindo perdão a Deus, que ele sabia que não ia mais voltar para casa, sabia que ia fazer a sua grande partida, e aí vem aquela coisa. Na minha mente, eu sei o que eu fiz. No meu coração, eu sei o que eu realizei. E aí vem o meu desespero, eu não posso mais fazer nada, porque meu tempo aqui acabou. E agora? Então, é isso que nós temos que estar atentos. Nós podemos achar que tem esse tempo, e esse tempo pode não ser tão longo assim. Então, o que que nós temos que despertar? Acorda tu que dormes. Ou seja, se nós acharmos que nós viemos aqui para esse grande passeio, que nem o senhor falou, fugir, eu vou para a praia. Gente, é bom, e a natureza nos faz um bem imenso. Tudo nos faz um bem imenso. Um passeio, um encontro com amigos, tudo isso é muito justo, desde que isso não seja em primeiro lugar na nossa vida, desde que isso não seja prioridade, porque nós precisamos sim buscar apoio na natureza, nos recursos, para nos fortalecer, mas não é viver só, digamos assim, só de passeio, só de alegria, só de festa, só, não é, gente, é viver sim, conviver com essas situações, mas não deixar que elas façam parte da nossa vida, nos deixando esquecer do nosso verdadeiro compromisso, que é o compromisso espiritual, que é o compromisso de trabalhar o nosso espírito, de trabalhar os valores morais, de nos fortalecer espiritualmente, porque nós sabemos que tudo isso aqui nos é emprestado, nada é nosso. Tanto é que a gente, como acabamos de falar, que a gente vai deixar tudo, o senhor falou aí no estudo, vai deixar tudo para trás, a gente não vai levar nada. O que que nós vamos levar conosco? Aí vem o desespero de chegar do outro lado da vida sem nada a realizar. E achamos nós, né, que estamos, né, bem na vida, que estamos abafando, que fizemos grandes trabalhos, e que se for ver as possibilidades que foram doadas para nós, o tempo que foi doado para nós, a oportunidade foi imensa. Enquanto isso, nós fizemos tão pouco e achamos que fazemos muito. Por quê? Muitos de nós achamos assim, eu já faço muito, eu cuido da minha família. Mas eu pergunto, a nossa família é sua família consanguínea? A nossa família é sua família biológica? Lógico que nossa família não é só essa, nossa família é um todo. Nossa família é aquele que precisar de nós, nossa família é aquele que Deus nos coloca, seja quem for, um estranho que nós nunca vimos que apareceu na nossa vida e precisando de ajuda. Esse é o meu pai e a minha mãe, como disse Jesus. Quando apresentou aqueles irmãos lá, a família, a verdadeira família de Jesus, vieram falar para Jesus que aquela fala que a mãe, os irmãos dele estavam lá. O que que Jesus falou? Quem é minha família?
São todos esses que estão aqui, porque a família de Jesus era aqueles que precisavam dele. Não era, ele sabia, ele não negou a paternidade, a maternidade e a irmandade com aquela família consanguínea, não. Ele digamos assim, não renegou um segundo. O que ele quis dizer para aquela gente, aquela multidão de gente, que a família dele estava bem, era eles ali, eles estavam chegando ali, eles apenas vieram, ou seja, ali visitar, mas a família realmente que estava precisando de ajuda eram os necessitados, eram os cegos, eram os coxos, eram os, digamos assim, os doentes, os aflitos, esses eram os que estão pensando. E assim somos nós. Parar de entender que nós já estamos fazendo tudo o suficiente, que estamos cuidando da nossa família. Porque não estamos fazendo mais que nossa obrigação, gente. Estar na nossa família, cuidar da nossa família, é uma obrigação. Porque nós somos seres agregados. Não nascemos de uma família para um ajudar o outro. Então, logo, o que está melhor ajuda o que está pior. Em momentos, nós vamos estar pior, ou seja, desfavorecido, e o que está mais favorecido vai nos ajudar. Ou seja, isso é um compromisso natural com a família. Isso não é privilégio, isso não é, digamos assim, caridade. Não, é compromisso mesmo, é normal, é natural. Agora, nós temos que ser testados é lá fora, com aqueles que nós nos o amamos, que nós não conhecemos, que nós não convivemos. Esse é o verdadeiro, digamos, a nossa verdadeira família que realmente precisa de nós e que nós somos colocados em situações para pôr em prática tudo aquilo que nós estamos estudando. Porque o que acontece? Nós olhamos, lemos os ensinamentos de Jesus, falamos, damos exemplos, que o maior exemplo que nós já temos na Terra, com esse Espírito Superior, como diretor do planeta, e veio aqui humildemente, na maior humildade que nós já imaginamos que alguém possa reencarnar, né, na Terra. E aí, o que acontece? Veio nos trazer exemplo, mas muitas vezes a gente esquecemos, passando por cima de achando que isso é uma coisa lá do passado, que isso não existe mais, que Jesus ficou. E não é, isso é tão normal, é tão vivo, é tão atual. Jesus está tão atual na nossa vida. Se a gente parar para pensar, a gente não faz um terço do que pede, um terço do que ele fez, um terço do exemplo que ele deixou. Ou seja, nós só erramos porque nós queremos. Nós, digamos assim, não digo pecar, porque pecar é uma palavra assim, sai do termo. Nós só somos rebeldes porque, infelizmente, nós ainda deixamos esse ego falar mais alto. Nós deixamos o orgulho que ainda está dentro de nós tomar conta da nossa maior riqueza que nós temos, que é a compaixão, é a sensibilidade, a empatia, e se colocar no lugar do outro, entender que o outro é meu irmão e que precisa da minha ajuda, e que minha família não é só o meu irmão, meu pai, meu marido, minha sobrinha, meu. Não, minha família é o vizinho, minha família é aquele que está lá na rua, minha família é aquele que precisar de mim, é aquele que precisa de um sorriso, muitas vezes apenas de um acenar de mão. A gente pensa que não é, é simples, não é nada, mas só em você dar atenção a alguém, dar um bom dia, dar uma boa tarde, você já está compartilhando caridade, você está compartilhando fraternidade com aquela pessoa. E a pessoa se sente, nossa, mas essa pessoa falou comigo, eu nem conheço. Mas ele me deu atenção. Infelizmente, a gente vê as pessoas como se fossem invisíveis, que é o que a gente mais vê hoje, né? Os necessitados, e nós não entendemos que muitas vezes aquele irmão está muito melhor espiritualmente que qualquer um de nós. Nós não entendemos que muitas vezes aquele irmão tem muito mais luz do que nós. Por quê? Eles já estão passando por a prova, por a expiação dolorosa, que infelizmente todos nós poderá ainda passar. Enquanto isso, nós ainda estamos treinando o amor, estamos nos fortalecendo muitas vezes para passar por essas situações e nós nos julgamos melhores. Nós nos julgamos muito mais sadio, muito mais, digamos assim, mais feliz, muito mais bem-sucedido, porque não estamos na rua, não estamos abandonados. E isso materialmente falando, porque se nós formos ver espiritualmente, esse irmão está melhor do que nós. Aí explica quando aquela irmã, aquela rainha, que conta o seu passar, o seu narrou no Evangelho, quando ela chega no mundo espírita, ela foi socorrida, foi acolhida por um desses irmãos, que aqui na Terra era um mendigo, aonde lá ele ajudou, conseguiu ajudar ela, quem ela considerava aqui um pobrezinho. Ou seja,
Para Deus, as coisas não é como na nossa sociedade. Para Deus, o que vale não é o dinheiro, não é os títulos, porque títulos eles é importante quando é bem usado, serve para crescimento e evolução, sim, mas quando a gente faz mau uso, é até uma ferramenta perigosa para nossas quedas, nosso sofrimento. Então, para Deus, o que conta para Deus é o nosso coração, é o amor, é a caridade, é a compaixão que nós temos para com o nosso próximo. E isso é o que nós estamos vendo muito pouco na nossa sociedade, porque até ontem nós estávamos falando no estudo da quarta-feira, que nós estamos assim vivendo uma sociedade de irmãos além. As pessoas estão, não digo alienadas, mas estão indiferente, como se está tudo bem, que não está acontecendo nada no planeta, que a guerra lá do outro lado do mundo fica para lá, não atinge a gente, que quem está lá fica lá, quem está aqui fica. É como se tivesse um paredão, a gente não é inatingível. Gente, não é verdade, nós somos atingidos porque as nossas emoções, tudo é vibração, tudo é sentimento. Eles são irmãos em Cristo, então tudo que está acontecendo atinge a qualquer um de nós, porque nós não temos essa fortaleza espiritual, essa blindagem para dizer que nós não vamos ser contaminados com essa vibração tóxica, com essas vibrações de dor, de sofrimento, porque hoje a dor está na casa do meu vizinho, mas amanhã a dor pode bater na minha casa, na minha porta. E o que que eu vou fazer? Será que eu vou me sentir tão forte, tão herói, tão heroína para vencer tudo isso? Ou será que eu vou ser mais um pedindo força a Deus ou mesmo blasfemando, que o que mais a gente vê, né? É reclamar, blasfemar. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou entender, aí nessa hora, quando nós somos colocados no teste da dor, né, da prova, da expiação, aí nós entendemos que nós somos, sim, pobre de espírito, que nós somos sim necessitados, que nós somos infalíveis, que nós somos falíveis, que nós somos doentes, que nós estamos aqui na prova, na expiação, para melhorar. E se nós não abrirmos nossos olhos, não despertar nesse tempo que Deus está nos dando, nós vamos ainda perguntar o que eu fiz desse tempo. Tá, o que eu vivi até agora, digamos que eu não dei muito valor. Mas daqui para frente, será que eu vou mudar? Será que essas informações pode trazer uma transformação para dentro de mim, porque se Jesus, que é Jesus, veio aqui para trabalhar, quem somos nós para estar aqui além, sabe? Indiferente, sem um pingo de empatia, sem empate, sabe? Você não tem empatia com a dor alheia, você não tem empatia com o sofrimento alheio, com a aflição do outro, que o problema é do outro. Será? Porque, como diz Joana de Anjos, nós só somos solitários porque, infelizmente, não somos solidários. Porque se nosso coração fosse cheio de compaixão, cheio de amor e de caridade, a solidão não chegaria. Por que que nós, muito de nós, estamos caindo nesse quadro de depressão, de desespero, de ansiedade? Porque a sociedade hoje está toda ansiosa. E nós sabemos que nós somos doentes da mente. Por que tudo isso? Porque nós somos vazios. Nós está tanto faltando para nós preencher o nosso coração a confiança, a fé, a esperança. Eu estou falando de mim mesmo, não estou falando de ninguém, não, estou falando de nós, sociedade. Eu sou incluída nessa sociedade. Quando eu falo nós, é porque é nós mesmos, né? Quem está lá fora, quem não conhece o Evangelho, não. Estou falando de quem realmente conhece o Evangelho também. E aí nós sempre falamos que para nós tem agravante, porque nós estudamos o Evangelho para nos fortalecer. Mas não adianta só estudar, não adianta só falar. Nós temos que realizar, nós temos que praticar. Então, estar aqui hoje estudando, falando de Jesus, relembrando os ensinamentos, as suas, digamos assim, tudo que ele viveu e vivenciou, dá para nós sustentação para que nós enfrente as nossas tempestades sem desespero, porque nós não sabemos até quando nós vamos ter a possibilidade de estar reencarnado, graças a Deus, estudando o Evangelho. Nós não sabemos a tempestade que ainda pode chegar, a dor que ainda possa chegar na nossa porta. E se chegar, quando chegar, que Deus nos ajude, que nós estejamos preparados, nós estejamos fortalecidos, que não sejamos réu da vingança, do ódio, da tristeza, da revolta, da blasfema, porque comigo, porque Deus me esqueceu, porque estou abandonado, que é o que a gente escuta falar. Não, que nós entendemos que
mais que a gente faça e por mais que a gente trabalhe e mesmo assim passar por situações difíceis, e confie em Deus, que se a gente está passando, a gente não está sozinho nessa. Nós estamos juntos, nós somos junto da guarda, mentores, espíritos amigos, nós estamos junto a Jesus. E se nós estamos passando é porque nós temos lições para tirar dali, sair dessa prova mais fortalecido, sair dessa prova com mais amor, porque é disso que nós estamos precisando. Porque o que que acontece? O que o amor não faz, infelizmente, a dor faz. Aí parece que a gente está desejando mal, mas não é. Porque nós temos, só tem uma única lei de progresso, que é a lei do amor. Mas, infelizmente, o amor em nossos corações ainda é muito pouco. E aí a dor chega para nos despertar. A dor é a nossa professora, a dor é a nossa amiga. Não vamos ter a dor como nossa inimiga, não. Às vezes ela chega para dizer que esse caminho não é certo, que nós já estamos perdendo tempo demais e que é hora de levantar a cabeça, seguir em frente e confiar em Deus. E aí a gente muitas vezes desperta com a dor, porque o amor, infelizmente, não faz a gente caminhar como a gente poderia caminhar. Então, que Deus tenha compaixão digamos assim, desse tempo que Ele está nos dando e que nós muitas vezes não estamos aproveitando, porque senão nós vamos fazer igual fez esse amigo que eu falei, que chegou nos últimos momentos, ele fala, meu Deus, me perdoe de tudo que eu fiz, eu sei que já está chegando o meu momento, eu sei que eu errei, e aí vem aquele turbilhão de informações, e assim, o tempo está resumido, e aí muito pouco nós podemos fazer. Então, que nós tenhamos créditos, que nós tenhamos trabalhos, que nós tenhamos realização, para que venha nos ajudar nesse momento, não entrar em desespero e confiar em Deus, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. E por pior que seja a situação, tem Deus ali ao nosso lado, tem Jesus, tem Maria Santíssima, e se nós estamos passando por isso, é porque muitos temos que aprender. Ter a humildade de entender que a lição ela é para nós e não é para o outro, como o senhor falou, né? Da trava do olho dos outros, o cisco que não vê a trava dos nossos olhos. E aí a gente tem que despertar, porque essa trava que está aqui dentro, esse cisco que está aqui dentro é muito maior que a trava. Senão a gente não desperta, a gente fica vendo defeito no outro e os nossos defeitos, não é nem defeitos, as nossas dificuldades vai ficando debaixo do tapete como aquela sujeira que não existe, mas está lá, mas Deus sabe, nós sabemos, nossa consciência pesa. No momento exato a gente vai ver que nós não enganamos a ninguém, somente enganamos a nós mesmos, porque a Deus ninguém se engana, que Deus nos conhece lá por dentro. Então a gente sabe que essas lições são tão atuais e acontece com todos nós, né? Como eu falei, né? Eu não estive bem, né? Mas o que? A gente precisa passar por certas coisas para a gente aprender. Não vai pela, pelo amor, vai pela dor. Assim eu entrei no espiritismo e de vez em quando qualquer bobagemzinha que a gente esquece, se distrai, que eu sou muito distraída, né? Então vem e dá essas sacudes dela para a gente acordar e tomar conta do nosso tempo, procurar fazer, seguir, né? Essa, esses mandamentos que Jesus nos trouxe, né? Com um espírito desse de luz, né? Veio aqui nos mostrar e deixou esse evangelho. A gente não tem, como vocês já disseram, né? Não tem atenuante, porque nós já sabemos, nós já temos o evangelho aí. Então, vamos nos conscientizar, né? E sempre falar para nós mesmos, tome jeito, está errado, vamos nos corrigir, né? E todos os dias tem que ser feito isso, porque as coisas da vida, os, as, o dia a dia, a gente vai deixando passar, e a idade vai chegando e a gente vê que a gente não tem mais condição de fazer o que fazia, né? Mas sempre há tempo para a gente se corrigir. E assim eu agradeço
essa noite, esses ensinamentos que vocês trouxeram. Foi, né, muito bom, tem sido muito bom, né? O Evangelho sempre é bom para nós, né? Então fica aqui o meu agradecimento de poder participar, de estar aqui com vocês, né? E, e vamos continuar. E eu tenho me esforçado bastante para vencer as minhas dificuldades, como todos temos, né? As suas. Então fica gratidão mesmo, né? Que eu. Então, nós vamos agradecer a Deus, a levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Senhor, e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes, realizando esse estudo do seu Filho Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nosso professor, nosso médico, pedindo ao nosso Mestre Jesus, como diretor do planeta, que ampare a toda a humanidade, que proteja, Senhor Jesus, o planeta, trazendo a paz e a harmonia nos corações, nos pensamentos da humanidade. Pedimos a Jesus pelos nossos irmãos que estão passando por momentos de dor, de sofrimentos, irmãos que de repente estão deixando a sua vivência no planeta Terra, partindo para o mundo espiritual, muitas vezes pego de surpresa, entre aspas, mas nós sabemos, Senhor Jesus, que ninguém está sozinho, nós sabemos que tem um projeto de Deus, nós sabemos que cada um de nós só passamos, só vivenciamos aquilo de que Deus nos é permitido. Ajuda, amado Mestre Jesus, nesse momento de paz e de harmonia, que nós estamos em comunhão com Deus, nosso Pai Senhor, que nos fortaleça, que nos ampare, que o nosso objetivo de homens, de almas encarnadas, não seja apenas a busca material, Senhor Jesus. Fortaleça a nossa caminhada para que nós possamos buscar iluminar o nosso espírito, trabalhar o amor, a caridade, trabalhar a asa da moral que nós tanto precisamos, junto com o intelecto, para que possamos fazer voo maior. Mas nós te pedimos, Jesus, não nos deixe cair nas tentações dos convites mundanos que muitas vezes nos tira da caminhada, nos tira do nosso projeto espiritual, qual assumimos com Deus, nosso Pai Senhor, antes da nossa reencarnação. Que o teu amor, tua infinita misericórdia, fortaleça, Senhor Jesus, a nossa vivência aqui na Terra, enquanto tivermos tempo, que seja um tempo útil, um tempo bem aproveitado, que todos nós desejamos sair daqui com as nossas luzes brilhando, mas não precisamos, basta apenas desejar, precisamos realizar, que essas realizações sejam presentes na nossa vida, no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, para que nós possamos brilhar as nossas luzes, Senhor Jesus. Te agradecemos por mais essa oportunidade e assim te pedimos perdão por as nossas faltas, pelas nossas incompreensões. Pedimos, Senhor Jesus, que nos fortaleça. Pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo na noite de hoje, com muita gratidão nos nossos corações. Obrigada, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que temos, por tudo que vivemos. Que o teu amor, tua infinita misericórdia nos fortaleça. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus.